Aí? Alô. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte assim: você quer ouvir a palavra do Senhor? Ninguém falou? Ninguém falou, ninguém quer ouvir, pastor. Aleluia. Oi? Eu acho que o problema é nós dois, né? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu estava preparando uma palavra para hoje em cima do Salmo 91. Mas Deus mudou, pastor. Deus mudou. E há domingo passado, domingo retrasado, o pastor tem falado sobre que o ano não acabou. Sabe quantos dias faltam para acabar o ano? Conta aí, 9 dias. E Deus falou no meu coração algo incrível, pastor. Ele falou: olha, insiste com o povo que o ano não acabou. E eu falei para o Senhor: vou ouvir a voz do profeta, porque a palavra de Deus diz o seguinte: creia em Deus, você estará seguro. Agora, credes nos meus profetas e prosperareis. Aleluia. Eu falei: eu creio na palavra do profeta, pastor Michel, profeta dessa casa, e Deus mandou eu trazer uma palavra e reforçar isso. E eu vou dizer para você uma coisa: olha, pastor Michel, domingo retrasado, comentou sobre isso no início do culto. Domingo passado pregou sobre isso, para colocarmos Deus na frente, que Deus ia fazer algo tremendo ainda esse ano. Acabou de falar de orar sobre as ofertas, falou sobre isso. O ano não acabou. É porque Deus tem algo para falar com alguém. O ano não acabou. Aleluia. E eu creio na palavra do profeta que Deus colocou nessa casa. E eu queria ler algo para você nessa noite e ministrar sobre isso. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12. Só 3 chaves. Eu acredito que até uma delas foi mencionada no domingo retrasado pelo pastor Michel. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. O Senhor o quê? Não. Se o Senhor abençoar e você for falar assim com esse desânimo, meu irmão, ele parou, recolheu a mão dele, porque não dá para abençoar. E o Senhor fazia o quê? O Senhor o abençoava. Quantos creem que o Senhor tem abençoado sua vida? Aleluia. E engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente no seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também brigaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram, não brigaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e diz: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Queridos, eu gosto muito de falar sobre Abraão, Isaque, Jacó, dos patriarcas, porque tem mensagem, você lê sobre eles, tem mensagem aí para anos, né, pastor? E aqui nós estamos nos deparando com Isaque.
A Bíblia diz no capítulo 26, versículo 1, que havia muita fome na terra, e além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Quando nós estudamos e lemos sobre Abraão, nós vamos ver que teve um momento de muita carestia na época de Abraão, e foi necessário os povos irem para o Egito, porque o Egito tinha comida para todo o povo. Passou-se anos, chegou Isaac, Abraão já estava morto, e no momento de Isaac também houve uma carestia muito grande, uma seca muito grande, não tinha alimento para os povos, e nos diz a Bíblia, nos dá a entender que todas as nações, todos os povos iam para onde? Para o Egito, porque o Egito era uma grande nação, tinha muita posse, tinha comida, tinha como sustentar e alimentar o povo. E interessante nessa palavra é que no versículo 1 diz que estava tendo uma carestia, estava tendo uma fome muito grande. Então os povos estavam indo para o Egito, na mesma como aconteceu com Abraão. Só que Isaac se prepara, Isaac seleciona o seu grupo, sua família, aquilo que ele já tinha de posse, mas quando ele ia para o Egito para poder se alimentar e se precaver da fome, Deus fala para ele: não desça ao Egito. E o que eu fiquei pensando, eu gosto de navegar na palavra do Senhor, não dá para a gente só ler e ministrar, a gente começa a navegar e a gente fica pensando. Eu queria que você fluísse com a minha mente o seguinte: todos os povos estavam indo para o Egito, todas as famílias deveriam estar indo para o Egito, porque não tinha comida, somente Isaac, Deus manda ficar. Eu acredito que ele deva ter questionado, mas se não tem comida, como é que eu vou ficar? Eu imagino os servos de Isaac falando para ele: como é que todo mundo vai para o Egito e nós vamos ficar aqui? Eu fico imaginando a família, porque nessa hora tem sempre a mulher. Tá bom, mas o que eu faço de comida se não tem? O que eu vou alimentar os nossos filhos? No caso ele não tinha filho ainda, mas o que eu vou alimentar nossa família se não tem nada? Imagina a pressão em cima de Isaac. Todo mundo está indo para o Egito, nós vamos ficar? Aí entra Isaac e fala uma coisa interessante: mas Deus mandou ficar. A palavra é algo tremendo. Deus mandou ficar, mas tem fome. Deus mandou ficar. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: olha, eu não sei o que tu está passando, eu não sei qual é a dificuldade, se é fome, o que não é, se é enfermidade. Eu só tenho que dizer para você uma coisa: Deus mandou você permanecer aonde você está, independente da situação que você está vivendo. A palavra de Deus é interessante, porque Isaac ficou. A obediência é a melhor coisa para se fazer. Isaac ficou sem saber o que ia acontecer. E interessante também, eu tenho que me acelerar por causa do horário, é que Deus mandou ele ficar. O versículo diz o seguinte: não desças ao Egito, habita na terra que eu estou te dizendo. Em nenhum momento Deus está falando para Isaac semear. A palavra era fica. Se eu vou ficar num lugar que tem fome, vou ficar sem fazer nada, já que todos os povos estão descendo para o Egito, eu vou fazer o seguinte: eu vou semear. Mas por que tinha fome? Porque estava um momento de seca, carestia. Eu vou semear, já que eu vou ter que ficar. Meu querido, Deus quer falar para você nessa noite algo interessante. E Deus, quando quer falar com a igreja, sabe quem Ele usa? Pergunta para mim: quem Ele usa, pastor? O profeta da casa. O profeta da casa já veio há 2 domingos, eu estou atento nisso. E ele está falando: até a virada do ano, algo sobrenatural vai acontecer na vida dos filhos de Deus. E eu peguei essa palavra tão grande que eu tomei uma decisão que eu estava parado, não ia tomar esse ano. E eu falei, domingo passado ele me mandou estender a mão, ele estava profetizando, eu estendi a mão, falei assim: eu vou tomar uma decisão que eu não ia tomar esse ano, mas em cima da palavra do profeta eu falei: eu vou fazer.
E fiz. Até agora está dando tudo errado. Preparei tudo no computador. Minha impressora quebrou. Eu fui, comprei mais uma impressora. A perder de vista. Falei, parcela aí até Jesus Cristo voltar. Preparei tudo, os arquivos, tudo pronto para eu começar antes do Natal. Segunda, terça, tudo pronto. Quarta-feira eu vou ligar o computador. Não liga, pifou o computador. Não liga nada. Eu falei, sangue do Cordeiro. E agora? Leva o computador hoje para um técnico para ver se resolve. Mas pastor, e agora? Está na mão de Deus, existe uma palavra profética. E a gente precisa agarrar a palavra profética para algo acontecer. E Deus fala para Isaac, fica. Mas como? Fica. E para não me prolongar no fica, diz a palavra de Deus que naquele ano que ele obedeceu e recebeu a palavra de Deus, ele recolheu, ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. E a palavra ainda fala algo interessante. E engrandeceu-se o homem, e se enriqueceu tanto, que até o povo da terra, os filisteus, ficaram com inveja. Por que tudo isso aconteceu? Obediência. Mas ficar onde não tem perspectiva é difícil. Ficar onde você está olhando algo sobrenatural. Ah, eu vou ficar porque eu estou empregado, eu vou ficar porque eu tenho. Não, agora quando Deus manda você ficar ou fazer quando você não vê, não enxerga nada, é que é o mais difícil. Mas o meu Deus e o teu Deus não é o Deus do que a gente vê, é o Deus do que a gente não vê. Ele é preparado, ele tem pós-graduação, doutorado, PhD em fazer o impossível acontecer. Por isso que ele não fala para você ficar onde está dando tudo certo, ele manda você ficar na hora que está dando tudo errado. Por quê? Porque senão você vai falar que você que conquistou, mas ele quer que a glória vá para ele. E Isaac enriqueceu. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o povo ficou com tanta inveja, que Abimeleque, o rei dos filisteus naquela época, mandou ele embora. Olha, vai embora que você já se tornou em tão pouco tempo mais poderoso do que nós. Meu irmão, recebe isso. Ah, meu Deus, eu não sei, você está com a boca fechada, eu não sei porquê. Uma palavra dessa, olha, permanece, crê na palavra do profeta, porque aqueles que não acreditam em você, vão virar para você no dia 1º de janeiro, olha, no 1º segundo ele vai falar, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas olha, sai de perto de mim que você ficou mais poderoso, mais rico, mais abençoado, mais próspero do que nós, porque Deus quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Mas existem algumas chaves. Eu vou entrar nessas chaves agora, senão eu vou na história de Isaac, eu adoro a história de Isaac. A primeira chave que você precisa ter na sua mente, vira para a pessoa que fala assim, olha, fé. Fé. Pastor, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Se espera, mas não se vê. É aquilo que eu creio que vai acontecer. Deus vai fazer acontecer, mas você não está vendo nenhuma nuvem. Sobe 7 vezes lá, não estou vendo nada. Na última, olha, eu vi bem distante daqui uma nuvem tão pequena, olha, do tamanho da mão de um homem. Então manda o rei descer correndo, porque vai vir uma grande chuva. Isso é fé. É você fazer quando Deus manda você fazer, mas você não tem perspectiva, nem olha, não enxerga nada. Isso é fé. A palavra nos ensina que nós precisamos ter fé. Nós precisamos entender que nós não vamos a lugar nenhum conquistar nada se nós não tivermos fé. O normal do ser humano é fazer aquilo que ele está vendo, é ir pelo caminho que ele está vendo uma coisa diferente, é seguir um propósito, uma promessa. Mas seguir algo que ele não está vendo somente por uma palavra, o normal do ser humano é por que o pastor Michel está falando isso há 2 domingos? De repente ele está querendo nos convencer. Se você está pensando, de repente está querendo, você não crê que ele é profeta.
E o profeta dessa casa é ele, meu irmão. Então, se ele está falando, não vem do nada. Ele não vai falar isso para te agradar. Ele vai falar porque tem uma palavra de Deus para você, meu irmão. E você quer fazer as coisas acontecer na tua vida, meu irmão, agarra. Agarra por fé, vai acontecer, vai fazer. Eu preciso me levantar, alguma coisa vai acontecer, já que o profeta falou. E algumas pessoas estão assim, pastor. Acontece muito com a gente, né, pastor? Pastor, até que 2022 foi legalzinho, mas olha, eu tinha uma promessa para 2022, mas o ano está acabando, acabou. Então será que Deus vai me dar 2023? Meu irmão, o ano não acabou. Pastor, olha, eu tinha uma promessa, Deus falou algo para mim, mas até agora nada. Eu acho que Deus está olhando para o lado. Meu querido, em nome de Jesus, o ano só acaba nas 0 horas, quando acaba o ano. Se o ano ainda não acabou, Deus pode fazer. Quando você fala, já acabou o ano, você já está falando com falta de fé, aí perde. Porque Deus é poderoso para fazer na virada. Você sabe o que é na virada? Na virada é quando começa 10, 9, 8, 7, quando dá 1, 0, você aplaude, 2023, Deus pode fazer assim, ó, naquele momento que você está aplaudindo, começar janeiro já com a bênção de Deus. E você está falando, o ano já acabou, faltam 9 dias, multiplica por 24 horas, que depois multiplica por 60 minutos, pelos 60 segundos, você vai ver quanto tempo Deus tem para fazer na tua vida. Mas pastor, o que é que eu faço? Fé, crer que vai acontecer. Crer que vai acontecer, creia nisso. Quer ver algo interessante? Precisa abrir não, para não perder muito tempo. Eu vou falar algo tremendo aqui, para você ver o que é fé. Cadê Jesus? Eu marquei aqui, vamos lá. Em Mateus 9, do versículo 20 ao 22. Olha que coisa interessante. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Pastor Michel falou isso semana retrasada. Eu vou só relembrar você. Que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa. Até aí tudo bem, amém? 21, que é o segredo. O segredo está no 21, não é o 20. Qual é o segredo, pastor? Porque dizia consigo mesma. Ela não dizia com outros não, ela dizia consigo mesma. Se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei curada. Ela dizia isso com quem? Sabe o que significa ela falar com ela mesma? A mente dela mudando. A mente dela dando comando para o corpo dela. Olha, sai dessa cama, sai dessa zona de conforto, porque se ao menos você tocar na veste dele, você vai ficar curada. É a mente dando comando para o corpo, é ela falando para ela mesma, a mentalidade dela incentivando a fé. Se Jesus falasse, vem tocar na minha veste que você vai ser curado, era uma coisa, mas é ela falando para ela. Exercita a tua fé. O problema é que nós deixamos o diabo tomar conta da nossa mente. Não dá mais certo não, não vai acontecer mais não, ele está falando da boca para fora. Meu irmão, muda a tua mentalidade. A tua mentalidade sempre tem que ser uma mentalidade para frente, de vitória. É ela falando com ela, sai dessa cama, dessa zona de conforto, porque se você pelo menos tocar, você é curado. Ela levanta e vai. E sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus falou? A tua não foi Jesus que curou. O sobrenatural estava nele. A unção de cura era dele. Mas foi a fé dela que curou. Porque ela poderia ter ficado em casa, não tem. Pastor, quem curou? A fé dela. Meu irmão, primeira chave:
Tenha fé que até 31 de dezembro, aquilo que tu tem pedido, aquilo que Deus tem dado de promessa, vai acontecer para a honra e glória do teu Deus. Traz à tua mente tudo que você pediu a partir de 1º de janeiro, bota na tua cama e fala: Senhor, isso já aconteceu, isso já aconteceu, isso não aconteceu. Então isso que não aconteceu, bota na parede. Vai acontecer para a honra e glória do meu Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Bota a mão no ombro de quem está do teu lado aí. Sacode ele para ele dar um glória, para ele acordar. Fala assim: primeira chave, fé. Sem fé, nem adianta fazer a segunda nem a terceira. Não adianta. Quem é salvo aqui? Todo mundo é salvo? Por que você é salvo? Por quê? Por quê, gente? Porque Jesus morreu por mim. Você estava lá? Foi você que sorteou lá com os guardas lá a roupa de Jesus? Ah, você enterrou Jesus? Não, você não estava lá. Você crê que isso aconteceu, e a tua fé vai te levar à salvação. Por que na hora de receber as bênçãos e promessas de Deus você não tem a mesma fé que você tem que vai ser salvo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Segundo item. Eu até hoje tenho um assunto que resolver, que Deus não abençoou. Parar o relógio do pouco quando está pregando. A minha fé está fraca nisso. O relógio voa, gente, já passou 15 minutos. Segundo item, rapidinho. Segunda chave. Desentulhar os poços que vão surgir na sua frente. Pastor, o que quer dizer isso? Tu está pensando que é fácil conquistar as promessas de Deus até 31 de dezembro? Não é fácil não, meu. Vai ter gente, vai ter inimigo, vai ter pessoas que vão levantar para entulhar tudo aquilo que você tem buscado, para te prejudicar, para puxar o tapete, para não deixar você chegar lá. Isaac se torna rico. Abimeleque manda ele sair, ele sai com todo o povo. E olha o que a Bíblia diz. Ih, meu Deus, eu desmarquei. Olha o que a Bíblia fala, deixa eu correr aqui. Ele tinha possessão de ovelha, possessão de vaca e muita gente ao serviço. Sabe o que ele precisava aqui para toda essa fortuna dele sobreviver? Ele precisava de água. Repete comigo: água. Você vive sem comida, você não vive sem água. E ele vai para onde? Vale do Gerá. Por que Vale do Gerá? Porque ali tinha os poços do meu pai. E os poços eram de Abraão. Ele tinha comprado aquela terra, tinha feito os poços, e ele chega lá com possessão de ovelha, possessão de vaca, um monte de servo, ele, a esposa. E quando ele chega lá, os poços tudo entulhado. A Bíblia fala que eles jogaram terra nos poços. Todo mundo querendo água, na seca, sem dinheiro. Vamos beber água. Só tinha terra. Tem gente... deixa eu falar para cá, ninguém me filma. Tem gente que na primeira dificuldade para, senta e chora. Ai, mas eu preciso tanto de água, até 31 de dezembro eu preciso de água, entulhar o meu poço. Vai morrer de sede. Isaac manda cavar de novo. Mas Isaac, só tem terra, cava onde meu pai já cavou que vai sair água. A Bíblia diz que quando eles cavaram o primeiro poço, surgiu o quê? Água viva, água cristalina, água boa de beber. Quando eles começam a festejar água, vieram os filisteus e falaram: essa água é nossa. Não, essa água não é de vocês, essa água é do meu pai. Essa terra é do meu pai, herança minha. Essa água é nossa. Se eu estou morrendo de sede, todo mundo depende de mim, eu saio no tapa ali. Estressado como eu sou, agitado como eu... Não, essa... Isaac, não discute. Vamos para o segundo povo. Aí eu fico imaginando Dudu, o povo que estava com ele: mas você vai deixar mole assim? Essa água é nossa. Para que te contender? O Deus que me deu um poço vai me dar o segundo.
Vamos cavar o segundo. Para que briga? E quando ele cava o segundo, acha água. E quando ele acha água, os caras, não, esse poço também é meu. Essa água também é minha. Isaac poderia fazer como nós fazemos às vezes, desistimos, paramos. Mas a segunda chave é foco. Foco naquilo que Deus falou para você. Deus não daria para ele uma colheita sobrenatural, enriqueceria tanto ele para ele perder tudo lá na frente. Deus não é maluco. Se Deus deu, Deus ia manter. Relaxa. Sabe quem está falando para relaxar? Uma pessoa que tem a maior dificuldade de relaxar, que sou eu. É a prova mais dura que eu passo com Deus, é quando eu tenho que relaxar. Que é agitado como eu sou, eu não tenho facilidade de relaxar. Quero fazer, e Isaac falou o seguinte, vamos para mais um poço. O que ele está dizendo? O seguinte, é Deus que vai dar a resposta, não sou eu, não é o meu braço forte, é Deus. Ele cava o terceiro poço. E quando ele cava no terceiro poço, eu acredito que ele imaginava que os filisteus iam tomar de novo. Deus fala, você já passou a tua prova. E Deus permite ele ficar com aquele poço. De 3 ficou com 1. E ele fala, esse é o nosso Reobote. Aqui Deus está alargando o nosso horizonte, expandindo a nossa propriedade, expandindo a nossa bênção. Olha, Deus manda falar para você, ter fé e não ter foco naquilo que Deus colocou na tua frente, não adianta nada. Tenha fé e luta por aquilo que você começou. Deus não te levaria para um lugar ou para fazer nada que Ele não fosse assinar embaixo. É teu. Acabou. Foco. Você parou por quê? Porque o ano acabou. Quem te disse que o ano acabou? Quem te disse que o ano acabou? Tenha foco naquilo que você estava lutando. Você lutou de janeiro até a primeira quinzena de dezembro. Parou por quê? Não para. Não desiste. Luta, está difícil, está chorando, luta, continua. Deus mandou trazer essa palavra para vocês, tirando cola no tema do pastor Michel. O ano 2022 ainda não acabou. Ele me incomodou muito para trazer isso para vocês. Tem alguém aqui na igreja, ou várias pessoas, isso Deus não revelou a mim, talvez tu não tenha revelado ao pastor Michel, mas aquele que perseverar vai receber a vitória. E o último ponto que eu acredito, se não me engano, eu acho que o pastor Michel comentou isso na semana retrasada. Não adianta ficar lutando pelo que você quer, se você ainda não é grato pelo que Deus já te deu. A gente quer muito. Final de dezembro não veio. Pô, mas de 1º de janeiro até o dia 22 de dezembro, Deus não te fez nada, não cuidou nada. Domingo passado o pastor Michel falou algo interessante. Quantos livramentos você já teve e você nem viu e nem sabe? Porque não cabe a você saber. A Bíblia diz que às vezes a bênção do Senhor está chegando, aliás, aconteceu com Daniel, né, pastor? Estava esperando a vitória de Deus, estava lá o anjo Miguel no mundo sobrenatural, nas potestades, brigando para liberar a tua bênção, e você já está murmurando sem saber que Deus já colocou um exército de anjos para brigar e liberar a tua bênção, brigar por você, e você está aqui, está falando de Deus, está criticando porque fulano recebeu e você não recebeu. Meu querido, em nome de Jesus, para um pouquinho. Quantos estão aqui nessa noite? Levanta a mão. Todo mundo, né? Sabe por que eu falei isso? Porque há 2 anos atrás um monte de gente morreu de Covid. Você está aqui hoje. Tu acha que isso não é bênção do Senhor? Isso significa que Deus tem um grande propósito na tua vida. Por quê, pastor? Porque onde o propósito de Deus já tinha concluído, foi embora no Covid. Olha, já acabei a obra contigo, vem comigo. Muita gente morreu, você está aí cheio de saúde. Você acha que você não merece ser grato? Agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por você? Então, meu irmão, seja grato.
Porque quando nós não somos gratos pelo que Deus faz, vai ser difícil Ele dar novamente, dar outras coisas. Nós precisamos entender isso. Entender que eu sou o único responsável por aquilo que eu quero acreditar. Você é o único responsável pelo que você quer acreditar. Cego de Jericó passou a vida toda sendo cego. Até que um dia alguém falou para ele, ele escutou: que burburinho é esse? Jesus está passando. Então agora, meu irmão, agora eu sou curado. Gritou. Viraram para ele, bateram no ombro dele: para de gritar que você está incomodando o mestre. Meu irmão, o que para muitos é incômodo, para você, a tua bênção está a chegar, meu irmão. Você está chamando a atenção de Deus para você. Quero nem saber de quem está falando. Pastor Mauro grita muito pregando. Meu irmão, não estou nem preocupado com isso. Estou preocupado que Deus está trazendo uma palavra para você nessa noite. O ano 2022 ainda não acabou. Levanta e sai daqui com uma outra expectativa. Se você entrou aqui nessa noite falando: estava tão bom, foi tão legal, mas Deus só ama o irmão, só ama a irmã. Meu irmão, saia daqui com outra expectativa. Porque a expectativa quem traz para você é você, não é Deus. Deus dá promessa e cumpre. Se você corre atrás, tem fé, expectativa de receber e foco, isso é contigo. Você pode ficar deitado, cuidando com o mundo aí, ó, indo no médico, indo lá, que nem a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Tudo. Uma mulher que sangra 12 anos, meu irmão, nem força mais essa mulher tinha. Tudo. Foi em todos os lugares e nada encontrou. Até que um dia, tu já imaginou a zona de conforto que ela devia estar? Não adianta ir, não adianta buscar, não adianta lugar. 12 anos, vou ficar aqui deitada, mas meu irmão, quando ela escuta falar, Jesus está ali, eu acho isso interessante ela falar com ela mesma. E a Bíblia ainda diz, ela falou consigo mesmo: se eu tocar... Gente, eu não sei se vocês estão percebendo o grau de detalhe que tem isso. Se eu chegar perto de Jesus e me prostrar, a glória de Deus, Ele vai botar a mão em mim, eu vou ser curado. Se eu chegar perto de Jesus e glorificar, Jesus pode me curar. Mas olha o detalhe dela. Ela falando para ela: se eu ao menos tocar nas vestes, ela estava definindo, pastor, ela estava determinando ali qual seria o processo de cura dela. Olha, a minha cura vai ser na orla do vestido. Quem foi que falou para ela que a orla de vestido de Jesus tinha unção? Ela estava determinando como seria a cura dela. Você está percebendo que você pode determinar como vai ser alcançar a bênção que você quer? É só você se dirigir a Deus, focar com fé e você falar: vai ser assim, Senhor. E quando ela tocou na orla de Jesus, aí Jesus falou: alguém me tocou. Pô, fala sério. Isso é brincadeira. Isso é até deboche. Pô, Senhor, com tanta gente te empurrando, calma. Mas tocaram na minha veste com uma fé tão grande que dela saiu virtude. Alguém já tinha falado que da veste de Jesus saía virtude? Nunca isso tinha acontecido. Por que aconteceu com ela? Porque ela determinou e saiu correndo com fé para buscar aquilo que ela falou para ela mesma que ia acontecer. Se você parar e pensar nessa profundidade, não me lembro, pastor, não sei. Em nenhuma outra passagem eu falo que as pessoas foram curadas por um toque na veste de Jesus. Eu só me lembro dela. Eu lembro que capa, lenço de Pedro e Paulo curou, mas tocar na orla do vestido de Jesus só dela. Sabe por quê?
Jesus falou que ela seria curada pela ordem? Quem falou foi ela para ela mesma. Você precisa ter uma mentalidade de vencedor, não de vítima. Ah, se não fez até hoje, não vai fazer mais. Não vai mesmo. Se você tiver com essa mentalidade, não vai mesmo. Mas o Deus que eu sigo, o Deus que eu sei que prega desse altar aqui, é o Deus que faz em frações de segundos. Esse é o Deus que a gente prega aqui. E se você tiver uma fé forte, um foco naquilo que você quer, e ser uma pessoa grata, Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida em 31 de dezembro, no último minuto, no último segundo desse ano. Vamos colocar de pé. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Dê um glória a Deus junto a esse aplauso.